Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael e vamos fazer hoje mais uma aula de Física para o PISM-3 e para o Enem. Nós estamos estudando a eletrostática e nesta aula em específico vamos falar de eletrização por contato, eletrização por indução e detectores eletrostáticos. Ok? Vamos lá. Vamos começar. Nós já havíamos falado na aula passada sobre a eletrização por contato. Vou apenas resumir aqui o que nós falamos na aula passada. De acordo com a física moderna, os átomos e as moléculas que constituem os materiais têm estruturas diferentes, que lhes dão diferentes propriedades. Uma dessas diferenças é a força de atração que exercem sobre os elétrons, que se localizam nas camadas mais distantes dos núcleos. Assim, quando dois corpos de materiais diferentes, eletricamente neutros, são postos em contato muito próximo, fortemente pressionados um contra o outro, as suas camadas eletrônicas superficiais ficam também muito próximas. Por isso, os elétrons de um corpo podem migrar para outro. Embora seja impossível saber o que de fato acontece nesse nível microscópio, a figura a seguir ilustra esquematicamente esta situação. Dessa forma, é possível eletrizar dois corpos simultaneamente, colocando-os em contato muito próximo. O corpo que adquire elétrons torna-se eletricamente negativo. O que perde elétrons torna-se eletricamente positivo. A forma mais eficiente de estabelecer ou provocar este contato é esfregar um corpo contra o outro. Daí essa forma de eletrização ser chamada de eletrização por atrito. A característica da eletrização por atrito é a obtenção de dois corpos com cargas elétricas opostas, a partir de dois corpos inicialmente neutros. Veja a representação esquemática desse processo. Os elétrons do corpo A passam para o corpo B. O corpo A torna-se eletricamente positivo, enquanto que o corpo B torna-se eletricamente negativo. Nós falamos muito disso na aula passada. Os físicos ainda não sabem exatamente qual é a natureza do atrito. Por isso, ainda não se sabe também com clareza qual o papel que ele desempenha no processo de eletrização. Mas não há dúvida de que a proximidade entre as superfícies em contato é o fator determinante. Ok? Agora, após a revisão do que foi falado na aula passada, vamos aí à matéria da aula de hoje. Há ainda duas observações a fazer em relação a esse processo de eletrização. Nem todo par de materiais atritados se eletriza. Nem todo par de materiais atritados se eletriza. É preciso que eles tenham diferentes tendências para reter ou ceder elétrons. Não é possível eletrizar corpos de materiais condutores segurando-os com a mão. Como nosso corpo também é condutor,
os elétrons que esses condutores trocam por causa do atrito são escoados para o nosso corpo ou pelo nosso corpo para a Terra. A tabela abaixo apresenta a série triboelétrica, relação de materiais que coloca em sequência aqueles que têm maior capacidade de ceder ou receber elétrons. Assim, do meio para cima, em vermelho, estão os materiais que têm tendência crescente em ceder elétrons, começando no papel até chegar à pele humana. Então, a pele humana tem a tendência a perder elétrons ou ceder elétrons. Do meio para baixo, em azul, estão os materiais que têm tendência crescente em receber ou reter elétrons, começando na madeira até chegar à ebonite. O aço, como algodão, é eletricamente inerte. O desnível entre as linhas indica uma eletrização por atrito possivelmente mais eficiente. Alguns materiais, como o cobre, a prata e o latão, são bons recebedores de elétrons, mas, como também são excelentes condutores, dificilmente se eletrizam. Em geral, metais são assim. Eles podem se eletrizar, mas como são bons condutores, rapidamente eles ficam neutros de novo. Aqui está a imagem que o livro traz. Em vermelho, tendência a ceder, em azul, tendência a receber elétrons. Agora vamos ao ponto número 2. Se um dos corpos em contato estiver eletricamente carregado, a passagem de elétrons desse corpo para o outro, eletricamente neutro, pode ocorrer espontaneamente. Se o primeiro estiver carregado negativamente, parte de seus elétrons em excesso tende a ser repelida para o segundo. Se estiver carregado positivamente, ele tende a atrair elétrons do outro. Aqui nós temos uma eletrização forçada. Se você tiver um material neutro e colocar em contato com o material carregado negativamente, parte dos elétrons do material carregado negativamente, o material negativo, vai para o material neutro. E o que ocorre? O que ocorre é que quando você tirar o contato, todos os dois vão ficar negativos, né? Porque você tinha um material negativo, parte desses elétrons foi para o neutro, e no final você tem dois materiais negativos. O contrário também acontece. Se você tiver um material muito positivo e colocar o material neutro em contato com este, parte dos elétrons do material neutro vai migrar para o material positivo, mas não será suficiente para neutralizar o que estava positivo. No final, os dois vão estar positivos, ok? Então, o material neutro vai ficar carregado com a mesma polarização do material que entrou em contato com ele. Se for um negativo com o neutro, no final os dois vão ficar negativos. Se for um positivo com o neutro, no final os dois vão ficar positivos. Por isso, em geral, basta o contato para que haja a transferência de elétrons. É a esse processo de eletrização que se costuma chamar de eletrização por contato. Nele, parte da carga elétrica do corpo eletrizado tende a passar para o corpo neutro e ambos adquirem cargas elétricas do mesmo tipo, como eu te disse. Veja a representação esquemática a seguir. Na figura 1, quando um corpo A eletricamente positivo é posto em contato com um corpo B neutro, ele tende a atrair elétrons de B. Ok? Quando o corpo A positivo é colocado em contato com o corpo B neutro, o corpo positivo vai atrair os elétrons do corpo neutro.
que por sua vez, ao perder elétrons, também se torna eletricamente positivo. Na figura 2, o corpo A, eletricamente negativo, tende a perder elétrons para o corpo neutro, B, com o qual é posto em contato. B, então, se torna eletricamente negativo. Assim, se você tem na primeira parte aqui, se você tem um corpo positivo e um corpo neutro, depois do contato, os dois ficam positivos. E na segunda parte, você tem um corpo negativo e um corpo neutro. Após o contato, os dois se tornam negativos. A natureza elétrica dos corpos em contato influi na eletrização. O contato entre corpos condutores é mais eficiente do que entre corpos isolantes, porque a passagem de elétrons entre eles é mais fácil. Agora veremos a eletrização por indução, como ela ocorre. Um dos significados mais comuns do verbo induzir se refere a conseguir que alguém faça alguma coisa indiretamente. É por isso que os pais se preocupam em saber com quem seus filhos andam. Temem que sejam influenciados ou induzidos a práticas inconvenientes. Em física, o significado do verbo induzir é semelhante, sem o aspecto moral, obviamente. Eletrizar um corpo por indução é fazer com que ele adquira ou perca elétrons à distância, sem ação direta, ou seja, sem contato. Quando há contato, nós vimos, né, o que acontece num contato. Agora vamos ver o que acontece com a eletrização feita por indução. No processo de indução não há contato direto entre os corpos. Basta aproximar um corpo carregado, ou indutor, de um corpo neutro a ser carregado, o corpo induzido. O induzido deve estar ligado temporariamente à Terra ou a um corpo maior que lhe forneça elétrons ou que dele se receba num fluxo provocado pela presença do indutor. Então, geralmente nós ligamos à Terra e esses elétrons que vão sair ou entrar no material, eles vão vir da Terra. Caso contrário, o induzido apenas se mantém eletricamente polarizado enquanto o indutor estiver presente. Em princípio, pode-se admitir que a Terra é um corpo suficientemente grande para receber ou ceder qualquer quantidade de elétrons. Obviamente, a Terra é imensa, é enorme. A quantidade de elétrons na Terra é tão grande que doar ou retirar elétrons para a Terra é fácil, né? Não vai ser de grande dificuldade. As figuras abaixo ilustram o processo de eletrização por indução. Observe que o induzido adquire cargas elétricas opostas ao do indutor. Aqui vamos ler e depois rever usando a imagem. Nas figuras, A é o indutor, corpo carregado positiva ou negativamente, e B o induzido, corpo eletricamente neutro. T representa um corpo maior de material condutor, a Terra, por exemplo. A presença de A junto ao corpo B provoca a separação das cargas de B. O corpo B fica polarizado. Ligando-se B à Terra, sobem elétrons para B se A estiver positivamente carregado, ou escoam elétrons de B para a Terra se A estiver negativamente carregado. Interrompendo-se a ligação de B com a Terra, ele torna-se eletricamente carregado. Esses diferentes processos de eletrização podem ser produzidos mecanicamente por meio de máquinas ou geradores eletrostáticos, dispositivos atualmente em desuso, mas que ainda têm interesse didático e histórico. Ok. Bom, isso aqui é o que acontece, por exemplo, quando tem uma descarga elétrica, um raio, ou em equipamentos chamados para-raios, né? Elétrons fluem
do material à terra ou da terra para o material, dependendo da natureza da descarga. Na figura A, nós temos o indutor e o induzido. Na parte de cima, vejam que o indutor é positivo, e na parte de baixo, vejam que o indutor é negativo. Bom, o que acontece? Quando você aproxima o corpo indutor positivo, vamos analisar as figuras de cima primeiro. Quando você aproxima o indutor positivo de um corpo neutro, as cargas negativas do corpo neutro vão ficar tendendo a pular, mas não vão conseguir, claro. Elas vão ser atraídas pela carga positiva do indutor. E ele vai ficar polarizado. O corpo induzido, que estava neutro, vai ficar polarizado. As cargas negativas vão ficar próximas ao corpo indutor e as cargas positivas vão ficar do outro lado. Ao conectar a Terra, devido à presença do indutor positivo, cargas negativas vindas da Terra vão acumular na região do corpo induzido, próximo ao corpo indutor. Elas vão ser atraídas da Terra na direção deste corpo indutor que está positivo. E se você desconectar esse corpo da Terra depois e separá-lo do corpo indutor, você vai ver que o corpo induzido fica eletricamente negativo, né? Então houve uma indução. Você usou um corpo, né, que exerceu uma atração elétrica para provocar uma indução através do contato com a Terra. A figura de baixo, né, as figuras de baixo são semelhantes. Elas ilustram o mesmo processo, porém com a polarização inversa. Neste caso, o corpo indutor está negativo e o corpo induzido está, né, inicialmente neutro, mas devido ao carregamento negativo do corpo induzido, do corpo indutor, os elétrons do corpo induzido vão ser repelidos pelos elétrons do corpo indutor. Ou seja, vai haver uma separação, né? Os elétrons vão ser empurrados para o mais longe possível do corpo indutor. Ao você ligar o corpo induzido à Terra, os elétrons do corpo induzido vão ser repelidos pelos elétrons do corpo indutor em direção à Terra, né? O corpo indutor vai exercer uma repulsão elétrica e os elétrons do corpo induzido vão em direção à Terra. Se você tirar esse contato com a Terra e separar, né, o corpo indutor do corpo induzido, no final do processo, você vai ver que o corpo induzido ficou positivo. Por quê? Porque o corpo indutor era negativo. Quando o corpo indutor é negativo, no final o corpo induzido fica positivo. E quando o corpo indutor é positivo, no final o corpo induzido fica negativo. Então isso aí é o resumo da eletrização por indução. Agora, por fim, vamos falar sobre detectores elétricos, ou detectores eletrostáticos. Só é possível perceber se um corpo está carregado eletricamente utilizando-se algum dispositivo sensível à presença da eletricidade.
Esses dispositivos vêm ser chamados de detectores eletrostáticos, porque apenas detectam se o corpo está ou não eletrizado. Ok? Vamos ver o que é isso. Às vezes ele não detecta, ele não sabe te dizer se o corpo está positivo ou negativo. Apenas te diz que o corpo está eletrizado. São eletrostáticos porque detectam a presença de portadores de cargas elétricas estáticas em repouso no corpo. Como as máquinas eletrostáticas, estes dispositivos atualmente só têm aplicação e interesses didáticos. Bom, vamos ver aí um histórico que o livro traz sobre as máquinas eletrostáticas. Máquinas eletrostáticas são dispositivos capazes de eletrizar corpos por meios mecânicos. São chamados também de geradores por razões históricas, mas, como sabemos, não é possível gerar cargas elétricas. O que essas máquinas fazem é separar as partículas portadoras de cargas elétricas por meio dos processos de eletrização. Contato, em geral por meio de atrito, ou indução. São os dois processos que nós já vimos aqui. São chamadas também de eletrostáticas porque, à medida que são separadas, as partículas portadoras de cargas elétricas ficam armazenadas, isoladas e estáticas em partes distintas dessas máquinas. Até que, por exemplo, por excesso ou alguma ação externa, escoam entre essas partes ou para o meio externo. Assim, é uma explicação provisória, pois uma explicação mais aprofundada do que ocorre precisa de conceitos que ainda não foram apresentados. A figura abaixo mostra uma máquina eletrostática constituída pelo físico e abade francês Jean-Antoine Nollet, no início do século XVIII. Ao girar a manivela, fazia-se girar também uma esfera de enxofre, provavelmente atritada pela mão do experimentador, parte esquerda da figura. Ok? Assim ele separava as cargas. O mais simples deles é o pêndulo eletrostático. Então, estamos falando aqui das máquinas eletrostáticas. O que é o pêndulo eletrostático? E ele vai servir como um detector, né? O pêndulo eletrostático. Trata-se de um corpo leve, uma pequena esfera, por exemplo, suspensa por um fio fino e isolante. Você tem uma esfera condutora, enquanto que o fio que segura a esfera é isolante. Se a esfera estiver neutra, será atraída por qualquer corpo eletrizado que dela se aproximar. Não importa se o corpo for positivo ou negativo. Se a esfera estiver neutra, ela será atraída. Isso ocorre porque a presença do corpo eletrizado polariza eletricamente a esfera. Algumas cargas ficam na direita, outras cargas ficam na esquerda. Se você preferir, algumas cargas ficam no fundo da esfera e outras ficam na superfície da esfera. O corpo e o lado da esfera voltada para ele têm cargas elétricas opostas, por isso a esfera é atraída. Veja as figuras abaixo. Note que a esfera atraída continua neutra, mas a distância entre as partículas delas com cargas opostas às do corpo eletrizador é menor. Então, você tem aí, em princípio, mostrando aí o pêndulo com um fio neutro, e o fio aí, ele nesse caso é isolante, né? Não vai deixar passar carga pelo fio, ele é isolante, mas a esfera é condutora, quer dizer, a esfera se polariza, o fio não se polariza. Então aí, na parte de baixo, você aproxima um corpo positivo. Vai acontecer o quê? Que o corpo positivo vai
atrair a esfera. Outro dispositivo detector é o eletroscópio. Existem diversos tipos de eletroscópio. Os dois mais comuns estão representados na foto a seguir. Então você tem um eletroscópio aqui. Se você aproximar alguma coisa carregada nele, vai haver aqui, onde tem uma régua, vai haver um deslocamento da lâmina e vai indicar a eletrização. Trata-se de um eletroscópio com uma lâmina móvel. Como a haste, a lâmina e o disco externo são condutores e estão isolados da armação externa. Se o eletroscópio estiver eletricamente carregado, a haste fixa e a lâmina móvel adquirem a mesma carga e repelem-se. Pela deflexão da lâmina, ou seja, pelo afastamento dela em relação à haste, decorrente dessa repulsão, pode-se avaliar a quantidade de carga armazenada no dispositivo. Além dessa qualidade, o eletroscópio tem outra vantagem em relação ao pêndulo eletrostático. Um eletroscópio carregado é facilmente identificável, um pêndulo carregado não. Vamos discutir nos exercícios a seguir algumas experiências eletrostáticas que permitem a abordagem das principais ideias apresentadas até aqui. Antes de resolver os exercícios, que vai ficar para a próxima aula, vamos aí falar novamente do eletroscópio carregado e pêndulo carregado. O pêndulo carregado indutor é atraído pelo bastão induzido. Você vê aí que tem o pêndulo está carregado, né? Você vê que lá a esfera está positiva. E o bastão estava inicialmente neutro. Mas como a carga positiva, o pêndulo, a esfera do pêndulo está com carga positiva, ela vai atrair os elétrons do bastão, né? E os elétrons do bastão vão ficar na superfície próxima à esfera, que está com carga positiva, porque cargas opostas se atraem. Suponha que você aproxime um bastão neutro isolante da esfera de um pêndulo eletrostático carregado. O bastão neutro por indução torna-se eletricamente polarizado. Isso faz a esfera ser atraída pelo bastão neutro. Como a esfera está livre para se mover e é muito mais leve que o bastão, não há como saber se somente por essa observação qual dos corpos está eletrizado. Pelo que se observa, não é possível perceber nenhuma diferença entre essa situação e aquela em que o bastão está carregado e a esfera neutra. Por esta razão, antes de utilizar um pêndulo eletrostático, deve-se descarregá-lo eletricamente, o que pode ser feito ao estabelecer uma ligação temporária do pêndulo com a Terra, tocando a esfera com o dedo, por exemplo. No eletroscópio, esse problema não existe. O eletroscópio avisa que está carregado, pois, nesse caso, suas lâminas ficam afastadas. Ok, gente, essa foi a terceira aula. Na próxima aula vamos falar sobre os exercícios. Se você não entendeu tudo nessa aula, talvez com os exercícios você entenderá. Até mais! Tchau!